Todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Mais um dia descendo a casa do oleiro com Cristo. E hoje a nossa atitude será a atitude da palavra. O Senhor tem algo especial para o teu coração. Fica no final, até o final do vídeo para tu ver o que Deus tem a falar ao teu coração. E antes de lermos a palavra do Senhor, deixa teu like, se inscreve no canal para que possamos aumentar esta corrente de fé, de esperança, mudança de atitude. E você que já é inscrito, continua desenvolvendo as atitudes da qual o Senhor colocou ao meu e ao teu coração, porque Ele trabalhará por ti e pelos teus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus? Lembrando que o tema do nosso estudo na palavra hoje será a cura do cego Bartimeu. O objetivo do nosso estudo na palavra hoje será compreender que Deus é suficiente, grande e poderoso para operar milagres e curar todas as enfermidades que estão assolando a nossa nação. Amém, amados? Lembrando, a palavra se encontra no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, e os versículos 51 e 52 que nos diz: E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh, glória! Palavra maravilhosa o Senhor tem para os nossos corações no dia de hoje. E o texto da qual estamos lendo, capítulo 10 do Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, deixa claro que Jesus estava passando em Jericó e estava saindo da cidade. E ali estava sentado um homem, um cego chamado Bartimeu, da qual ele ouviu falar que Jesus iria passar ali naquele lugar. E ele, imediatamente, amados de Deus, não mediu esforços. Ele começou a colocar a sua fé em ação. Ele ali ficou na expectativa e vendo aquela multidão, ouvindo aquela multidão passar, porque ele era cego, apenas ouvia o barulho das pisadas daquela grande multidão. Porque onde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. Aquele cego começa a clamar ao Senhor Jesus, confiando e acreditando que Jesus iria curá-lo. E ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto nos relata, amados de Deus, que Jesus, ele não ouviu, ele continuou a caminhar. E a grande multidão começa a pedir para que o cego Bartimeu se calasse, porque aquela multidão queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas mesmo assim, aleluia, o texto nos relata que aquele cego, ele não mediu esforço, ele não deu ouvido à repreensão daquela multidão. E ele começa a gritar, aleluia, mais forte, com mais força, onde ele diz: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto nos relata que Jesus parou e mandou aquele cego se aproximar. Então foram buscá-lo e levaram até Jesus. E chegando até Jesus, o texto nos fala, amados de Deus, que Jesus logo lhe faz uma pergunta. Muitas vezes passamos por dificuldades porque, fazendo uma comparação aqui da minha e da tua vida, aquela multidão que fala no texto, que oprimia o cego para que o cego parasse de clamar, parasse de incomodar o mestre, isso também está relacionado aos problemas que enfrentamos no dia a dia. Não podemos, amados de Deus,
desistir. Precisamos continuar confiando e acreditando e esperando que Deus irá resolver o problema de nossas vidas. Seja ele enfermidade, seja o que for. Deus, Ele é grande e suficiente e poderoso para resolver o teu problema. Descansa no Senhor. Faz como o cego Bartimeu fez. Começa a clamar o Deus Altíssimo. Se Ele não te ouviu ainda, não te deu vitória, continua clamando mais alto, porque Ele irá te ouvir. E ali o texto nos diz que Jesus, parando, mandou chamá-lo. E o cego imediatamente, sem pestanejar, sem demorar, o texto nos diz que ele levantou-se, jogou a sua capa e foi até Jesus. Eita, grande Deus! E ali, ao chegar aos pés de Jesus, amados de Deus, Jesus lhe faz uma pergunta, que foi os versículos que lemos na palavra de hoje. O que queres que eu te faça? E Deus está fazendo essa pergunta para ti neste dia. O que tu queres que Deus faça para ti? Qual é o milagre que tu deseja, que tu almeja, que Jesus faça na tua vida? Porque Ele está esperando esta atitude de ti, de se levantar e ir para os pés dEle e clamar somente a Ele. Porque Ele está disposto a te ajudar. Ele irá te ouvir, descansa no Senhor. E quando Jesus lhe faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? O texto nos diz que o cego, com toda a sua fé e confiança que ele estava em Jesus, eita glória, o cego responde para Jesus: eu quero ver. Porque conta o texto que aquele cego, ele mendigava à beira do caminho, aonde ninguém poderia ajudá-lo. Mas ele conheceu, entendeu e compreendeu que Jesus é grande e suficiente para ajudá-lo. E ele depositou a sua fé e a sua confiança em Jesus. Deposita a tua confiança e a tua fé no Deus Altíssimo. Porque Ele irá te ouvir, Ele irá te responder como Ele respondeu este cego. E o texto nos conta que quando ele responde a Jesus, que o desejo dele, do coração dele, era apenas ver, enxergar. O texto nos diz que Jesus responde para ele: vai, a tua fé te salvou. E neste momento, amados de Deus, aquele cego começou a ver, começou a enxergar todos que estavam à sua volta. E em gratidão a Jesus pelo milagre que Ele operou na sua vida, o texto nos conta que aquele cego começou a seguir a Jesus. Em gratidão a Ele. Que você possa também ser grato a Deus por tudo que Ele te faz, por tudo que Ele te dá. E quando Ele te dá essa vitória da qual tu estás almejando, tu estás pedindo a Ele. Eu não sei o que é, mas Deus sabe o que é. Você sabe o que é que você está colocando nas mãos do Senhor Jesus. Que você possa segui-lo. Que você possa conhecer a verdade e essa verdade te libertará. Porque foi isso que aconteceu com aquele cego. Ele conheceu, ele teve um encontro com Jesus. E a partir desse momento, ele começou a seguir a Jesus. Porque ele sabia que não tinha outro caminho a não ser seguir Jesus. E eu te digo neste dia, não há outro caminho para resolver o meu e o teu problema a não ser Jesus na minha e na tua vida. E a história de Bartimeu, amados de Deus, ele nos deixa 3 atitudes, ele nos ensina neste dia 3 atitudes que Bartimeu
colocou em prática para que a sua vitória fosse alcançada, da qual ele obtivesse resposta da parte do Senhor Jesus. E a primeira atitude foi a sua fé. Quando ele soube que Jesus iria passar ali, ele não mediu esforços. Ele começou a colocar a sua fé em ação, clamando ao Deus Altíssimo, clamando o Filho de Davi, pedindo misericórdia a ele, porque ele sabia que se a sua misericórdia o alcançasse, ele iria enxergar, ele iria ver. E a segunda atitude foi a sua perseverança. Porque quando ele começou a clamar, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o texto conta que a multidão que acompanhava Jesus o oprimia, mandando, repreendendo aquele cego que ele se calasse. Mas mesmo a multidão repreendendo, aquele cego não se calou. Ele começou a clamar mais forte, a gritar mais alto. E foi aí nesse clamar, nesse gritar mais alto, que Jesus parou e ouviu aquele cego. E lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Descansa. A terceira atitude foi o seu esforço. Quando Jesus manda chamar o cego, ele não mediu esforços. Imediatamente aquele cego se levantou. Aquele cego jogou a sua capa fora e foi ao encontro de Jesus, porque ele sabia que aquele seria o momento da sua vitória. Então que você coloque neste dia a sua fé em ação, que você continue perseverando e que você se esforce, porque o que é para tu fazer, Deus não vai fazer por ti. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida, como ele fez o impossível acontecer na vida daquele cego. Amados de Deus, assim como Bartimeu, você precisa querer enxergar a verdade para que essa verdade te liberte. E Bartimeu, o cego de Jericó, não deu ouvido à voz daquela multidão. Clame como o cego clamou, porque você irá receber vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus conceda a vitória na tua vida. Antes de orar, deixa teu like, se inscreve no canal, para que Deus venha alcançar vida e vidas venham ser libertadas. Para que vidas venham confiar e esperar somente nesse Deus grande e suficiente para resolver o teu problema. Coloca o teu problema nas mãos do Senhor, porque Ele irá te ouvir e Ele irá te responder como Ele respondeu o cego de Jericó. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai Santo e amado, Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai. Obrigada por tua palavra, Senhor, de encorajamento, Senhor Jesus, para colocarmos a nossa fé em ação, para que possamos continuar sendo perseverantes, meu Pai. E para que, Pai amado, nos esforçamos, mesmo diante das lutas, das provas, continuamos nos esforçando, fazendo o que é para nós fazer, Senhor. Porque o que é para nós fazer, Tu não irá fazer. O Senhor irá fazer o que a gente não pode, que é o impossível em nossas vidas. E eu creio que Tu fará o impossível na vida de cada um que está ouvindo este vídeo. E desde já eu já te agradeci em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.